Às vezes o cliente deu uma baita insight, dica, virou um guia. Às vezes você conta isso, ao invés de contar a sua, conta de um cliente. Fala galera, bem-vindos a mais um Sou Max Cash, o podcast do empreendedor, onde você encontra aqui tudo que é assunto para levar o seu negócio, a sua empresa para o próximo nível. Eu me chamo Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax Group, a primeira e única franquia de compliance, proteção e privacidade de dados. E hoje estou com um convidado mega, ultra, super especial aqui, um cara que eu admiro muito, gosto muito. Mas antes de eu te apresentar ele, deixa eu te fazer 3 perguntas. Você sabe contar uma boa história? Melhor, você sabe contar uma história que vai te fazer sentar na mesa de pessoas muito maiores que você? Melhor ainda, você sabe contar uma história que faz você ganhar dinheiro com ela? Esse cara vai te ensinar a fazer isso. Meu amigo Fred Furtado, cara, prazerzaço te receber aqui Muito no Somax obrigado. Cash. Obrigado pelo teu tempo, cara, lá de São Paulo direto para Camboriú, pra gente fazer esse bate-papo. Pô, Cara, se apresenta cara, aí. você me chamou, eu venho, cara. Eu adoro. Imagina um cara que vive de contar história, de ajudar os outros a contar as suas histórias. Quando a gente tem a chance de falar, eu venho pra qualquer lugar, cara. Top. E já tô me sentindo. Eu, às vezes, fico meio acanhado desse lado, porque eu faço há 4 anos podcast. Aham. Então já peço desculpas aí se eu, de repente, começar eu a te perguntar, em Aham. vez de receber a pergunta. Porque essa posição Boa. aqui eu não tô tão acostumado a ser o cara que responde as perguntas em podcast. Aham. Mas, cara, parabéns. Primeiro, parabéns pela estrutura. Cara, maravilhoso. E vamos lá, tô aqui à tua disposição. Tenho todo o tempo do... Não todo o tempo do mundo, mas todo o tempo de hoje é tudo teu. Legal, cara, bom demais. Ô Fred, pessoal, a gente teve a primeira edição ontem do Somax Smart Network. Esse cara palestrou, deu um baita aula sobre storytelling, conexões, sobre venda também, indiretamente falando, né? Mas tudo hoje é venda, né, Fred? Tudo, principalmente quando a gente fala de pessoas. E, cara, ele se considera um excelente contador de história, né, Fred? Não, eu falo assim, eu me considero, eu sou um contador de história. Excelente, vocês que têm que achar. Ah, Né? boa. Eu sempre falo, eu falo de um binômio de percepção e intenção, né? Que é, a minha intenção é contar a história. A percepção que eu vou gerar nas pessoas sobre essa história, aí é sobre cada um. Uhum. Eu parei de querer controlar a percepção, sabe? A gente às vezes tem uma mania de, a gente quer tanto controle sobre o outro, que a gente quer dizer até o que o outro tem que achar sobre as coisas. E deixa ele achar, porque o que eu conto aqui tem muito impacto nas pessoas, mas no seguinte sentido, às vezes impacta emocionalmente, às vezes impacta intelectualmente, às vezes impacta espiritualmente. Cada um tem uma maneira de receber esse impacto, porque é diante da vida deles e eu não sei qual que efetivamente é a vida que cada um tá vivendo, né? Eu tenho que fazer a minha parte, um pouco de entretenimento, que eu acho que eu sempre usei, cara, eu tive uma coisa do humor, Alan, que pra mim o humor é o maior, é o jeito melhor de conectar com as pessoas, né? Eu falo que uma risada é a coisa mais incrível de se ter. Tem gente que fala assim, não, tem umas coisas melhores de fazer do que rir. Eu falo, é melhor até depois, até a hora que você acaba, porque você quer parar com tudo. Mas a risada, você pode ver, você tá na última, você ainda quer dar mais uma risada, né? Então, e a risada quebra qualquer um, no sentido de ela desmonta qualquer um. Desarma, né? Ela desarma Cara, o rico, ela desarma o pobre, ela conecta demais. Se você olhar um vídeo, você coloca no YouTube risada, cara, você vê normalmente um grupo de pessoas rindo, é todo tipo de gente. E as pessoas se parecem cada vez mais quando estão rindo, né? Então, eu sempre usei isso, essa coisa de contar história, até a partir de como é que começou, é que eu falei ontem, né? Eu sempre convivi com gente mais velha. Eu morava num sítio e, portanto, eu convivia muito mais com os amigos dos meus pais do que os meus, porque era longe. Então, para você fazer parte de um grupo e conseguir falar num grupo de gente mais velha, você tem que ser muito interessante, né? O humor te chamar a torna... atenção de alguma forma, né, É cara? isso, e daí você tem que contar uma história legal pro cara escutar. E no meio de uma boa história tem que ter um momento de risada. Também. Eu acho que assim, eu brinco, eu sempre imagino assim, eu chego num lugar, tem 10 pessoas. Não tenho muito, porque eu não sou humorista. Eu tenho 4 piadinhas guardadas. Eu conto uma, metade já matei a metade. Aí Já foi uma. eu vou testando.
Nem sempre. Fred, você consegue todo mundo. Várias vezes eu não consigo todo mundo. Aham. Várias vezes eu não consigo me conectar com todos, mas a maioria vai destravando, né? Então a gente vai desbloqueando alguma coisa, e aí daqui a pouco tá todo mundo rindo. Eu vejo que a gente teve história de grandes homens, grandes personalidades que usaram humor, né? É claro que tem várias outras maneiras, tem maneiras mais intelectuais, tem maneiras mais espirituais, tem outras formas. Né? Eu gosto muito do humor, né? Para mim funciona. Não quer dizer que é a única, portanto, não quer dizer que as pessoas têm que, agora eu vou ter que aprender a fazer piada para vender. Não. A gente pode, inclusive, desenvolver uma coisa que você faça bem, né? A gente pode potencializar como é a sua maneira e aí transformá-la em um pilar de conexão para as pessoas se aproximarem de você, né? Mas eu acho que a história pessoal da gente não tem jeito, cara. Todo mundo tem. Você tem 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, você tem uma jornada pregressa, uma jornada que já passou, que você pode transformar em boas histórias para conectar. Ô Fred, e a gente falou muito ontem, cara, eu achei incrível até os exemplos que você deu ali, né? Queria resgatar isso para a gente poder falar aqui no SoMaxCast também, que foi a história do João Adib, né? De ter realmente uma boa história e trazer pro lado pessoal, mas levando pro negócio, né? Para gerar essa conexão com pessoas, porque como você falou, né, cara, conexão. Quando a gente tem uma conexão muito forte, né, de tudo que você comentou ontem sobre a CIMED saiu de uma indústria, né, farmacêutica que normalmente a gente nem sabe quais são, para uma baita de uma indústria completamente conhecida. Você vê que eu perguntei uma outra e ninguém quase sabia? Eu falei, fala uma indústria farmacêutica que eu quero dar um exemplo. Não vale a CIMED. Porque a pessoa já ia falar CIMED ali na minha frente, né? Então não vale. Eu falei, ué, eles não são o top 1, não é a maior do Brasil. Não é a maior do Brasil. Aí, beleza, tipo, Pfizer. Aí você pergunta assim pra você, quem é o dono da Pfizer? Ninguém sabe. Quem é o dono da CIMED? Sabe? Quem é o cara da Samsung? Mas quem que é o cara da Apple? Né? Quem que é o dono da Unisantana, um grupo de universidade? Quem que é o dono do G4? Quem que é o dono do Bradesco? Quem que é o dono da XP? Quem que é o dono da XP? Então, o Benchimol é o dono da XP. Eu acho que o Benchimol nem é esse cara que também produz e tal. Quem que é? Por quê? A gente vive uma era de autoridades. Fred, o meu pai construiu um império e não precisou. Verdade. Mas vivia-se uma outra era. Onde era a exterior, era a revista, a televisão. Quem era o porta-voz? Na televisão, quem que era o porta-voz da marca? Televisão. Quantas mulheres Eu não conheço nenhuma mulher dona de shampoo. Eu só conheço a Juliana Paz, a Grazi Massafera, sei lá, todas as grandes atrizes da novela das 9 ou das 8 da Globo se tornaram as mulheres do shampoo. Da Elseve, sei lá, da Loura. Eu nem sei os nomes, porque, gente, eu também não uso esse shampoo toda. Mas você menos ainda. Menos ainda eu. Mas, então, não existia. Agora, a gente vive uma era sabe? Você sabe a dona da Copenhague? Sabe quem que é? Então, sabe a dona da Hope? Sabe quem que é? A gente começou a viver a era de líderes pessoais. Não quero. Tudo bem. Eu sempre acho o seguinte, Alan. Tudo é uma opção. Você pode continuar pagando um ator ou um influenciador para ser a cara da tua marca. Lógico que você pode. Tu vai pagar a vida inteira. E talvez não te faça falta, tudo certo. E você queira realmente viver. Fred, eu prefiro chegar num restaurante com a minha família e ninguém saber quem eu sou. Porque o Adib hoje não pode ir num restaurante com a família dele. Né? O Alfredo Soares, é difícil dele ir num restaurante. E, se for ele e o Thales Gomes num restaurante, vai ser difícil para eles irem no JK, num shopping. Né? Sei lá, imagina o Steve Jobs hoje vivo indo num shopping. É uma loucura. É uma celebridade. Forte, né? Mas aí que tá, foi uma escolha. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Eu sempre digo, a opção é sua. Quer viver essa jornada? Quer. Então vamos comigo que eu te ajudo. Fred, não quero. Então beleza, vambora, não tem problema nenhum. Cara, mas mesmo para um negócio tradicional, que o cara paga de fato um ator, né, famoso, uma celebridade para falar da marca dele, ainda assim existe um risco muito grande de alguém, do dono, não fazer isso. A gente tem exemplos aí, né, de influenciadores muito grandes que, em vez de falar de produtos de outras empresas, eles criaram os próprios produtos. Né? Tem aí me fugiu o nome dela agora. A Virgínia, né, cara? Que, poderia estar falando sobre vários outros produtos de perfume, de shampoo, de maquiagem, para um monte de marca, mas o que ela fez?
ela criou a própria marca, né? Que possivelmente virou uma concorrente gigantesca das outras marcas que já estavam consolidadas, que hoje não tem essa persona, né? Esse rosto para assumir lá, para fazer essa conexão, né? Que você fala muito bem com as pessoas. Então, olha o risco, cara, de poder fazer isso, né? Virgínia movimentou, cara, ela foi disruptiva, quebrou um paradigma muito forte de falar, cara, eu preciso de alguém forte para falar da minha marca. Não, eu acho que aí tem duas situações que a gente tem que sempre avaliar. E aí eu acho que, pô, maravilhoso o teu comentário, porque acho que dá a oportunidade da gente seguir algumas etapas, até seguir um storytelling de entendimento, né? Primeiro, esta marca, não quer dizer que porque o dono é um cara que se posiciona, que ele não precise de outras ferramentas para expandir a comunicação. Então, a CIMED contrata um monte de influenciador, né? A CIMED faz um monte de ação de marca. A CIMED gasta um caminhão de tráfego, imagino eu, não sei, não tenho acesso ao número. E além disso, o dono ainda é o influenciador, né? Beleza. Então não quer dizer que, então se eu for a cara da minha marca tá resolvido? Não, existem 300 mil possibilidades de estratégia que a gente pode ter. Isso é uma coisa. Essa é mais uma, né? Essa é mais uma, exatamente. Positivo. Beleza. Depois, no caso de Virgínia, eu acho que assim, a Virgínia, os influenciadores, na verdade, eles entenderam um jogo, né? Inclusive, até para te contar, eu escrevi uma matéria que daí saiu na Forbes e tal, foi muito bacana na época da pandemia, que eu escrevi que chama A Quarta Onda da Influência, né? Onde eu explico um pouco das 4 ondas que a gente teve. A primeira onda, que são os consumidores, né? Pessoas que passaram a consumir YouTube e na época Facebook, né? Depois eu chamei de creators, que foi aquela galera que começou a ter um pouco mais de relevância e audiência no YouTube principalmente, no caso a galera de entretenimento, né? Eles entenderam um jogo onde eles poderiam ganhar e ser remunerados pelo YouTube pela audiência que eles tinham. Então, portanto, eles produziam conteúdo para o YouTube e recebiam uma parcelinha daquele banner que aparecia ali do lado. Sim. Né? Depois, com o advento do Instagram, surgiu a galera do lifestyle e as blogueiras, né? E aí acontece que no lugar de você receber de uma plataforma, você é remunerado por uma marca, certo? Então, a marca que paga o influenciador, no caso do Instagram, não é mais a plataforma Instagram, e eles começaram a ganhar muito mais dinheiro, né? E a quarta onda, eu chamei da onda das autoridades, onde nem a plataforma e nem a marca é pagar, ele se autorremunera, porque ele tem produto. O que aconteceu? Não é que, o Felipe Neto é um cara, é um creator, então ele tá sempre na segunda onda. Não, ele foi um consumidor, ele foi um creator, ele surfou a onda do lifestyle no Instagram e ele também entendeu que ele poderia ser uma autoridade. A Virgínia fez a mesma jornada. Ela consumiu, ela criou pro YouTube, ela virou uma blogueira, recebendo de marca. Só que aí, eu acho, né, ela sentou lá na família dela e falou, gente, eu já tô fazendo 30 merchan por mês. A minha audiência cai quando eu faço merchan, porque eu tô tentando vender uma coisa que nem sempre eles querem. Como é que eu faço para ganhar mais da marca? A marca não está disposta a pagar muito mais, porque tem a concorrência dessa galera, tá gigante. Sim. Tem muita gente com 10 milhões de seguidores. É maluco, mas o Brasil, acho que se eu não me engano, saiu uma pesquisa que é o primeiro ou segundo país do mundo com mais influências acima de 10 milhões de seguidores. É gigante. Então a marca tem muitas opções. Então esse cara que está no mercado, para onde que ele vai? Aí ele pegou e, vou colocar minha marca, vou lançar eu a minha marca. Porque ele tá vendo que os empresários não das autoridades estão conseguindo. Então, se um cara como o Primo Rico tava, né, o Thiago Nigro naquela época, tava no YouTube e virou XP, virou e tá ganhando dinheiro com o produto próprio, peraí, se o produto dele é educação, ele tá ganhando dinheiro com isso, por que o meu que é lifestyle eu não vou ganhar? Então, ela entende esse jogo, e ela é procurada por uma marca. Normalmente essa marca é uma marca pequena, que não tem dinheiro para pagar. Nunca, dificilmente isso é sob a ordem do influencer, produtor de conteúdo, ele pensa numa marca, ele desenvolve o produto, ele vai lá e lança. Ele nem quer ter esse dispêndio de capital. Eles não têm essa visão. E aí, o que ele faz? Ele recebe uma proposta de uma marca que normalmente é pequena, quer ser grande. Ele diz assim, ó, eu produzo tudo, eu faço tudo o que precisa e tu bota a cara. E a gente é sócio. E você é dono.
Aí ele já entrou no jogo do equity, né? Aí ele já entrou no jogo do equity, que foi o que... E hoje tem um monte, não é só a Virgínia. É que a Virgínia, quando faz uma coisa, ela faz um estudo tão grande que ela movimenta a economia, né? Sim. Ah, vendeu 150 milhões em uma hora. Tipo, é um troço que você fala, opa, peraí, cara, essa mulher não é brincadeira. E essa percepção é muito legal, porque assim, tivemos movimentações muito grandes, né, recentemente. O próprio Messi, quando saiu do Barcelona, que ele foi pro time de Miami, né, ele entrou com o equity. Porque ele sabia que ele era tão forte, né, tão conhecido, que quando ele entrou no time, o time valia um valor, né, tinha um valuation lá, e hoje, cara, é muito maior, muito maior. Com venda de ingressos, com venda de camisa, com patrocínio, ou seja, ele já entrou nesse jogo do equity sabendo que, cara, melhor do que um salário, eu faço essa empresa crescer por causa da autoridade que agora eu tenho como profissional nas redes sociais e consigo colocar como se fosse um produto, né, cara? A gente vê muito isso. Sabe o que eu acho mais bonito isso da história? Que é como as pessoas e os seus assessores, como é importante a audiência hoje. Falou, hoje o jogo é da audiência e da atenção. Quanto mais gente você tiver e quanto mais dessas pessoas tiverem olhando pra você, esse é o game. Você imagina, se você pensar nisso, imagina que o Pelé, de quantas empresas o Pelé ia ser dono? Se ele tivesse a cabeça, por exemplo, alguém que pensou pro Messi pensasse pro Pelé. É dono de tudo. Tudo que você imaginar o Pelé, todos os bancos. O Senna é dono do banco. O Senna, olha o que o Senna fez pelo Banco Nacional. É um banco que não existe, deve fazer sei lá quantos anos que não existe o Banco Nacional. E tem gente que lembra. E tudo que é foto do Senna aparece com o banco. Olha que loucura. E esse cara não era banqueiro. Tem o Phelps, um dos maiores tenistas do planeta. Sim. Ele recebeu uma proposta muito parecida que a Nike fez para o Jordan. Só que em vez dele aceitar essa proposta, ele entrou numa marca de tênis que não valia nada. Era uma marca de tênis muito pouco conhecida nos Estados Unidos. Ele, em vez de escolher a Nike, ele escolheu essa marca de tênis que não tinha nome, não tinha conhecido, mas ele entrou com equity, uma porcentagem da empresa. Se eu não estou enganado, entre 5% e 15% ali, salvo engano. Mas ele sabia que se ele coloca aquele tênis dele no pé dele, pela autoridade dele, começa a competir com aquele tênis, a marca saiu de um valuation de alguns milhões, 2, 3 milhões, para 5 bi agora, atualmente. Ah, não, você fala do Federer. Federer. Ah, sim, eu falei Phelps, né? Tá certo. Não, da ON, aquela marca de tênis, é animal. Isso, cara, olha o que esse cara fez por causa dessa autoridade que você comentou. O cara tem autoridade hoje, onde ele entra, é o mesmo exemplo do Pelé, do Senna, né, É cara? isso. Onde Mas você vê, eles já tinham essa autoridade. Sabe que eles não tinham? Uma plataforma de audiência. Exato. Porque o Pelé, ele era um cara muito gigante na profissão dele. Ele era a maior autoridade do mundo da história do futebol. Mas ele precisava da televisão. O Messi, o valor que o Messi tem de ir é exatamente porque ele fala, meu irmão, eu vou postar no meu Instagram, eu vou postar no meu YouTube, eu vou... Você sabe que o Cristiano Ronaldo, por muitos anos, foi proibido de abrir um canal no YouTube oficial. Sabia dessa parada? Não sabia disso. O YouTube não deixava ele abrir um canal oficial. Por quê? Porque se ele abrisse, hoje o YouTube sabe que o que dá mais audiência são os cortes dos gols do Cristiano Ronaldo. É o que é mais visto no YouTube da história, de todo o tempo. Se ele abrisse, todo o capital intelectual daquilo deveria ir para ele. E, portanto, toda a remuneração gerada naqueles vídeos tem que ir para o Cristiano. O YouTube não tem como pagar essa conta. Então o Cristiano não foi... Ele era banido do YouTube. Não tinha... Agora ele tem um canal dele. E aí acho que tem até um acordo, inclusive, para que ele entre. E, tipo assim, ele abre um canal, ele já é o segundo maior canal do YouTube em número de tempo maluco. Esses caras, eles deslocam o que há de mais importante, audiência. E diferente do passado, que o Pelé só tinha audiência, irmão, quando ele tava jogando no Maracanã. Então tinha lá 100 mil pessoas no Maracanã e a Globo transmitindo. Era aquilo a audiência. Na Copa, era o estádio e a televisão. Agora, eles carregam... A plataforma de mídia é de cada um de nós. Eu, por exemplo, a minha vida sem Instagram, o que eu ia ser? Ah, o dono da empresa tá lá. Pô, hoje tem 90 mil pessoas me vendo. Cara, 90 é muita gente. Se você parar e pensar, é muita gente. Aí eu tenho 1000. Ah, é pouco. Gente, tem 1000. Não tem. O Pelé não tinha 1000 quando tava jogando sem televisão.
É. Porque ele tinha 50 mil pessoas, sei lá, 30 mil na Vila Belmiro vendo ele, acabou. Olha que loucura. E quando a gente fala dessa autoridade, do cara movimentar algumas coisas, tem um lance muito foda do Cristiano Ronaldo, não sei se você já viu, que ele senta assim pra dar uma entrevista pós-jogo e tinha 2 garrafinhas da Coca-Cola e ele chega pro lado assim, ó, chega pro lado e fala, "Ô, Coca não". Aí ele pega uma garrafa d'água e fala, água. Toma água. Cara, as ações da Coca-Cola caíram um absurdo por causa daquele movimento e daquele comentário que ele fez. Esses caras conseguem movimentar, cara, toda essa autoridade que eles têm nas redes sociais, tanto pra cima quanto pra baixo. Se ele Claro. falar de alguma coisa positiva, vai. Se ele falar de alguma coisa negativa, também vai. Pô, essa rápida passagem que ele fez ali dele, só chegar a garrafinha de Coca-Cola pro lado e falar Coca não, água, porque era mais saudável, pô, fez as ações da Coca-Cola cair, cara. Olha o poder desse cara de influenciar não só a pessoa, mas o mercado. Isso foi na última Copa. E você viu quantos jogadores depois não tiraram porque ele fez? Porque assim, às vezes o atleta, ou, de novo, o cara da audiência, você tá aqui. Cara, eu não tô preocupado muito com tudo. Ele entende o poder que ele tem e ele entende a audiência que ele dá pra tudo que tá ao redor dele. Então você olha e fala assim, deixa eu te falar, essa mente aberta aqui não pode estar aqui, cara. Porque se eu tô aqui, eu tô validando esse mente aberta. E eu não sei o que tá escrito dentro desse livro. Você não pode usar a minha imagem e atrelar e dizer... E ele compreendeu esse game. Normalmente eu sento aqui, outro jogador qualquer senta, dá entrevista, é sobre mim. Ele entendeu o ecossistema visual que ele Tá ao carrega. redor dele, né, cara? Meu irmão, e vou te dizer, não quer dizer que todo mundo consegue, mas olha o poder das pessoas. Para um cara, um ser humano, em função do poder de audiência que ele tem, ele tirar a Coca-Cola, que é patrocinador oficial da Copa do Mundo, e ele colocar a Coca-Cola de lado, sem nenhum medo de nada, porque ele sabe que ele vai normal. Mas o Cristiano Ronaldo é tão forte, ele tá lá jogando nos Emirados Árabes, ele vai e faz o sinal da cruz pra entrar no campo. É proibido, não pode. Ele vai e faz. Meu irmão, eu sou maior que só que tudo. As pessoas não estão aqui pra ver o time. Como é que chama o time do Cristiano Ronaldo? Boa pergunta. Não sei, meu irmão. Boa Eu pergunta. não sei, não é verdade. Como chama o time de Sabe que ele tá jogando na Arábia, tem um time né? lá, eu sei que a camisa é amarela. Porque quando eu vejo o Cristiano Ronaldo de camisa, ele tá com a camisa amarela. Pô, acabou. Então, e aí que tá esse conceito que eu falo, que a gente chama de P2P. Você vê como é que as pessoas... Não é que as marcas perderam espaço, as marcas ganharam espaço. Mas as pessoas ganharam muito mais espaço. A gente quer saber quem que é, por que é. A pessoa, o lado de lá da câmera tá carente pra saber. Porque o seguinte, cara... E aí, pra mim, tem um exemplo clássico. Eu falo assim, cara, já reparou que a atriz e o ator da novela, eles são tão perfeitos. O bandido e o mocinho, o bandido é tão bandido e o mocinho é tão mocinho. Sabe, o Cauã Raymond de protagonista de uma novela, ele não erra nunca. O ser humano não é assim. Né? Então, quando a gente começa a ver pessoas reais, com jornadas reais, isso conecta muito. Tanto que no exemplo ontem que eu dei, a gente tá falando ali, né, tipo, a melhor maneira de contar uma história, dor. Se você quer contar uma história boa sobre você, conta um problema que você teve. Sabe por quê? As pessoas que estão ali na rede têm problema. E os problemas são muito mais compartilháveis e muito mais conectores. Porque se você falar, olha só, cara, eu tava andando com o meu cachorro aqui, eu olhei o prédio, cheguei aqui, falei pro cara que eu pagava a conta do prédio por um ano, vim aqui, fiz esse escritório maravilhoso e tal, incrível. Eu vou olhar, pô, legal, hein? Carecão, ricão mesmo, e mora aí, negócio de Camboriú, onde tá os caras das Ferraris, das Lamborghinis e tal. Ele deve ser mais um, passou, meu irmão. Agora, você vir aqui contar que pra tirar uma parede do lugar e levar para o teu pai, tirou tijolo por tijolo e levou a parede de um lugar para outro, porque possivelmente ele entendeu que vocês não teriam grana para poder comprar sei lá quantos quilos de tijolo, não sei nem se compra por quilo ou por unidade, mas sei lá quantos mil tijolo por metro quadrado de tijolo, teu pai vai lá e tira aquilo por quilo, e fala assim, minha mãe já precisou economizar no quilo do arroz, igual esse cara economizou no tijolo. Funciona. Meu pai já precisou fazer tal coisa, meu pai já precisou abrir mão de pegar um ônibus para eu pegar, e ele ficou em casa. Aí você começa a gerar uma conexão. Você não mentiu. É a maneira com que você conta as histórias. Né? Então, hoje,
eu foquei muito em ajudar o empresário a contar, a extrair. Porque quem vive problema não vê muito valor. Porque normalmente quando você me procura, você e o empresário me procuram, você já passou pelo problema. Você não está no meio do furacão. Você procura um mentor, você procura um diretor, você procura alguém para cuidar da tua comunicação, para te ajudar de alguma forma. Você não está com problema mais. Você já venceu. Então o problema não tem muita graça. Para você o problema foi normal. E aí o meu papel é ficar te perguntando e eu ficar caçando probleminha na tua vida. Coisinha que aconteceu e como é que você saiu dela. Porque as pessoas querem exatamente não é muito a tua vitória que a pessoa que ela tá preocupada. Tá preocupada como é que você saiu do problema. É esse primeiro passo que você deu para inverter o problema e criar uma solução é o que a pessoa quer saber. Esse é o que os caras chamam de chave, de código, é esse viradinho. O que deu isso? Ah, não tem problema. Eu não quero saber o que deu, porque eu não consegui. Eu não tô virando ainda do problema. Eu tô com um problema aqui. Bora lá então, cara. Isso aí me chamou muita atenção, beleza? Acho que é da nossa audiência também. Cara, como é que é uma boa história? O que ela tem que ter? Ela tem um roteiro, ela tem um início, ela tem um fim, ela tem uma jornada que você já falou aqui. Como é que funciona uma boa história? Como é que a gente consegue contar uma boa história que vai fazer pessoas mais sábias, inteligentes, mais bem-sucedidas prestarem atenção na gente, mesmo quando a gente conhece um pouco menos? Como é que a gente consegue fazer uma boa história para ganhar dinheiro? Como é que a gente faz uma boa história para fazer conexões com outras pessoas, cara? Ó, vamos lá. A história, ela é um índice de atenção, né? As pessoas têm que acompanhar com você. Então você tem que criar literalmente a jornada. Eu adoro essa palavra jornada porque ela cria uma trajetória cerebral mesmo. Então, eu sempre penso, a minha maneira, a minha estratégia é sempre o cinema. Eu sempre brinco, falo, cara, é o seguinte, quantos filmes você já não começou a ver, você já sabia o que ia acontecer no filme? Ah, vários, Né? Clichê. Aquele é o que vai morrer, aquele é o que vai ser preso, aquele tá mancomunado com aquele outro ali e tal. Que significa o seguinte, cara, em 1h30, mais ou menos, que é um filme, ele tem entre 5 e 10 minutos pra te entregar como poderá ser o final. Tu já sabe o final. Ali, ele identifica alguns personagens. Normalmente você vai ver o herói, o guia e o vilão. Esses são os grandes blockbusters globais. Sempre tem. Então, no Diabo Veste Prada, em 5 minutos de filme, você já viu aquela menininha que tem um problema, ela vai ser a heroína. Tem uma mulher de cabelo branco, que é uma coroa, ela vai ser a vilã. Tem uma amiga intelectual, que ela vai ser a guia. Tá claro o que vai acontecer naquele filme. Pode mudar? Pode que dê uma reviravolta. Pode ser. Quando começa um filme do Batman, você já sabe quem é o herói, óbvio, porque é o Batman, né? Ele identifica o vilão, e o cara pode ser um cara da vida real, alguém com algum poder diferente, e ele coloca um cara que chama Alfred pra ser o guia do Batman, né? Porque a gente precisa de guias. Beleza. Pensando assim, você tem que montar no seu roteiro exatamente esse movimento, que é quem é o herói, quem é o guia, e o vilão é sempre o problema. Eu só construo roteiro com problema. A gente pode contar 2 histórias aqui, eu te conto uma que não tem problema, uma que tem, você vai ver qual que você identifica mais. Acabei de contar, inclusive, uma tua. É a mesma história. E você me contou ela aqui antes, e é o que aconteceu. Só que é uma maneira de olhar e outra maneira de olhar. Ou eu tirei alguns elementos em uma e atribuí alguns elementos em outra. Então, na hora de você contar uma história, essa é a sacada. É você ter claro pro interlocutor que eu vou te contar de um problema, eu vou te mostrar quem é um herói desse negócio e vou te mostrar quem que é um guia. Por quê? Normalmente quem é mais velho se conecta com o guia. Quem tá na jornada do problema se conecta com o herói. Então você amplia o teu nível de conexão com as pessoas ali. Essa é a maneira de fazer. A melhor maneira de fazer. Quando você tem uma mesa com vinho, com uma cerveja, com um suquinho, com um jantar, com uma massa, com um churrasco, tu tem 1 hora para contar. Na internet tem 30 segundos. Então, aí na internet você faz um gancho, um desenvolvimento e finaliza. O gancho tem que prometer o final. Igualzinho no cinema. O gancho tem... Aqueles primeiros 3 segundos, 5 segundos no máximo, tem que dizer pro interlocutor como é que termina. Ou deixar um cheiro muito forte de como é que termina. E tem que escrever isso. Então, nas minhas aulas de roteiro, como é que eu ensino os caras? Escreve como é que... O roteiro começa como termina.
Como é que termina a história? Ah, fiz um IPO na bolsa de não sei quantos milhões. Tá bom, beleza. É assim, eu já não gosto muito dessas, mas beleza, ok. O desenvolvimento é sair do problema e virando solução. E sair do problema e virando como é que solucionou. Play. E o gancho é... Vamos imaginar assim, né? Eu comecei a minha empresa num terreno abandonado e hoje fiz um IPO da bolsa. Então, esse é o gancho. De um terreno abandonado ao IPO da bolsa. Terreno abandonado. Aí o cara tá aqui, né? O cara tá aqui no celular. Guardei. Tá aqui. Terreno abandonado, IPO na bolsa. Que conversa desse careca doido? O que esse cara quer falar aqui? Opa, te deu oportunidade pra você desenvolver. Gente, certo dia, cara, saí de casa, já não tinha mais saído. E tava andando com meu cachorro. Pô, daqui a pouco olhei um terreno, tá abandonado. Hoje eu tô fazendo IPO. Cara, construiu uma jornada. E mais importante, você vai ver que o watch time é um reflexo do interesse. O filme, como você pagou pra assistir no cinema, tu vê até o final. Mas quantas já não saiu do cinema ou viu em casa, mas assim, achei que o final ia ser melhor. Sabe por quê? Porque nunca é sobre o final, sempre é sobre a jornada. Porque as pessoas não querem saber como Porque é que você basicamente está. o final, o início e o final, basicamente são as mesmas coisas, né? É isso Agora, aí. o que vai se desenrolar no meio daquilo ali, que é a jornada que você tá falando, que é o que segura realmente e surpreende. Meu irmão, pensa bem. O James Bond, sei lá, tem 20 filmes de James Bond já, mais de 20. Ah, tem mais de 20 já isso Ó, aí. ele começa e termina sempre do mesmo jeito. E se você pegar esses últimos do Daniel Craig, o jeito, a cena que começa o filme é muito parecido com a cena que termina. Por quê? Aquela tranquilidade, a paz, o drink, o coquetel, a praia, a mulher, é como ele termina o filme. Quer dizer, aí você fala assim, pô, talvez não precisasse ter feito nada. Se o Daniel Craig tivesse continuado na praia, no drink, sem camisa e com a gata ali dele, o mundo teria feito tudo aquilo e ele continua lá. Mas ele sai, assume um problema global, resolve o problema global e volta pro mesmo lugar. Fala, pra que você fez? Se você pensar bem na vida, fala assim, pra que você fez isso, irmão? Ficasse lá onde você tava. Porque não ia cair, não ia aquela bomba lá que você evitou, não ia nem cair naquele lugar que você tava na Tailândia. Mas a gente tem que fazer isso. Então, por muitas vezes, é o ser humano que enfrenta problema. E é isso que a gente quer, porque se você pensar espiritualmente, por exemplo, como é que as grandes igrejas, por que as grandes igrejas se construíram? Meu irmão, não é sobre quem tá bem. Quem tá bem, 90% das pessoas estão bem, nem acham que é Deus que tá ajudando elas. Elas acham que é na força do braço dela que ela ganhou. Agora, quando ela tá mal, ela vai lá e vê alguém que ajuda ela a dar o primeiro gatilho. Eu vou te resgatar daí. Olha que loucura. Onde que, quando eu te falo dos três personagens, guia, herói e vilão, que é sempre um problema, se você reparar, olha a inteligência dos grandes caras, grandes gurus ou grandes homens da internet hoje. Qual que é o normal? Onde você tá? Você, Alan, vou te perguntar. Onde você tá hoje, se você fosse fazer um vídeo sobre você? Você não é o problema. Não. Você é o guia ou você é o herói? Cara, eu acho que eu tô indo ali, saindo do guia pro herói. Então, vamos dizer, o normal, quando você começa a produzir, é você ser o herói. Por quê? Porque você viveu o problema. Quem saiu do problema? Você. Não é você que saiu? Sim. Pô, você que tá contando. Então, é o normal. Então, por exemplo, quando o filme do Homem-Aranha, o herói é o Homem-Aranha. O filme do Batman, o herói é o Batman. Por quê? Aí o cinema tem essa inteligência, porque eu quero me ver nele. Eu quero ser o 007. Eu tenho o herói. É o protagonista. O protagonista. Boa. Qual que foi a sacada dos grandes caras, mentores, coaches e pessoas assim na internet hoje? Eles tiraram o pé de serem os heróis para serem os guias. Porque ele transfere pro interlocutor o papel de herói. Então pode ver que o discurso não é assim, eu fiz, você vai fazer tal coisa. Você vai sair daí e ir para tal lugar. Eu vou te ajudar a mudar o código que tá na sua cabeça para você prosperar. O que eu sou? Eu sou guia. Se eu te falo que eu vou te ajudar, eu vou te dar um caminho. Eu vou te mostrar a jornada. Então eu tô sendo guia. Fez muito sentido. E aí, você se apega ao guia. Olha quanto o Batman precisa do Alfred.
Olha quanto o James Bond precisa do M pra ele pedir o carro pra alguém, pra o cara desenvolver uma arma pra ele ganhar. Olha quanto o Homem-Aranha precisa do avô, que já até morreu, mas ele em teoria revive as histórias do avô como guia pra ele fazer as escolhas. Todos os grandes heróis precisam de grandes guias. Então, quando o mentor ou quando o coach entendeu o game que ele sai desse jogo, aí ele matou a pau. Tanto que você pode ver, os caras mais criticados hoje são os caras que permeiam e de vez em quando eles querem virar heróis. Então, na prática, eu resolvi uma dor, resolvi um problema, eu virei o herói, correto? E agora, como herói, eu consigo guiar outras pessoas para conseguir fazer aquela jornada de virar também um herói. Você nem passa muito. Na verdade, aí você muda um pouco do jogo. Por exemplo, Adib, herói, não é guia. Ele não tá ali pra conduzir ninguém. Ele tá mostrando a jornada dele todo dia. Ele é um herói. Mas no momento que ele começar a vender uma mentoria, por exemplo, ele vira o guia. Mas aí, ele, eu acho que assim, ele construiu. Por exemplo, dificilmente o Batman vai ser guia um dia. Porque o Batman tem ele carregou a imagem dele com tanto poder que ele é o cara que soluciona. O Adib, pra mim, hoje, ele é o cara que soluciona. Então, claro que ele pode compartilhar. Ele pode ir lá ajudar, ele pode chegar. O Batman pode pegar o Robin um dia e falar: Robin, presta atenção naquele cara, ele pode ajudar, mas ele sempre vai ser o grande herói. Então ele vai ser o grande herói. Mas o Wendell Carvalho, por exemplo, é um guia. O Marçal é um guia. Ele fala assim: você que vai fazer. Eu vou te dar o que você vai fazer. O Paulo Vieira é um guia. É sobre você a história, não é sobre mim. Eu já fiz. Essa sacada muito da... Aí quando você falou, como a gente também tá falando muito de venda aqui, no final das contas, a imagem, todos vendem, tá? Inclusive o vilão vende. A gente tem hoje arquétipos de pessoas que são as vilãs. Beleza, tá tudo certo. Mas o que mais vende é o guia, porque é o sábio, é o professor, é o cara que já viveu e vive, é o Merlin do Rei Arthur, já saiu na Tábua Redonda, né? Pô, quem que você quer ser na Tábua Redonda? Quero ser o Rei Arthur. Aí o cara fala assim: eu quero ser o Merlin. Porque o Merlin, em teoria, o filho do Rei Arthur vai nascer, o neto vai nascer e o Merlin vai estar lá para continuar sendo o guia de toda uma geração. O mentor, né, o guia, ele é o melhor, ele é o maior dos caminhos, né? Mas também o caminho do herói também é muito legal. E outra, gente, aqui que eu tô te falando cara, não é que só tem um caminho, tem vários. Teve gente que funcionou completamente o contrário, né? Não tem problema. A audiência, inclusive, quer. Talvez hoje em dia ninguém se posicionou como um grande vilão. Talvez o primeiro grande vilão que pintar vai ser o cara que vai ter uma audiência gigante. Por quê? Porque até nisso é carente. Pode ver. Sabe aquele cara que se levanta pra bater em alguém no sentido de criticar? Sabe aquele... Tem um cara chamado Nando Moura. Sabe quem que é o Nando Moura? Nando Moura? Sabe quem que é, companheiro? Cara, o Nando Moura é um cara roqueiro, e ele critica os youtubers. Então ele vai começar a criticar o Felipe Neto. E critica, e xinga, e fala mal, ele xinga a política. Por quê? O Felipe Neto é um herói. E aí o que ele faz? Ele faz o contraponto. Ele é o hater. Ele é o anti-herói. O que acontece? Ele começa a ter audiência por ser um anti-herói. Porque, pensa uma coisa, no cinema, a mesma audiência tem o Batman, tem o Coringa. Porque a mesma sala de cinema tá assistindo os dois. Quem tem mais audiência, o Batman ou o Coringa? Os dois estão iguais, cara. Porque onde aparece um, aparece o outro. Então o que ele faz, o anti-herói? Se eu levantar a mão aqui e começar só a falar mal do Pablo Marçal, posicionado, com inteligência, porque pensa que o vilão, ele é tão bom quanto o herói. Não um pé rapado, não um Zé Mané. Até o vilão. Porque senão não chama atenção, né? Normalmente, tipo... O Batman vai brigar com um cara ali que não tenha tanto... Que não dê tanto trabalho pra ele realmente lutar e tudo mais. Pensa no Super-Homem. O Super-Homem é um extraterrestre. Como é que você ganhou um extraterrestre? Não dava. Então o Lex Luthor tem que ser muito tocha, muito inteligente, muito rico, muito preparado pra conseguir lutar contra o Super-Homem de maneira igualitária, porque de vez em quando ele até consegue umas vitoriazinhas. Meu irmão, olha que louco, ele tem a mesma audiência do Super-Homem nos filmes. Então, hoje, se você que quer até encontrar um lugar de posicionamento, for nessa onda, você vai ter audiência. Agora, Fred, isso vende? Não sei, nós temos que ter que ver.
Né? Por enquanto eu tô falando de audiência e atenção. É. Converter para venda é outra coisa. Talvez você seja a pessoa mais odiada do Brasil. Escolha quem você vai bater também. Uhum. Né? Quantos caras não viveram uma vida para bater em Jesus Cristo? Aí eu não sei de nenhum que ficou. Todos foram acabando no meio do caminho. Sim. Mas de um grande herói, todo mundo sempre vai ter alguém para bater. Então, esses 3 personagens, eles têm que viver em equilíbrio. Inclusive, eu sinto falta de pessoas que batam um pouco nesses heróis digitais aí que estão pintando. Uhum. Talvez porque eles, inteligentemente, não são mais heróis. São guias e ainda não dá pra bater em guia. Porque o guia, ele é legal, o guia, ele é inteligente, realmente ele é mais coroa, ele é mais sábio. É difícil bater num cara sábio. Você tem que bater no cara que tá na guerra. Aí é mais fácil. Mas aí, então, imagina que, até pra gente não, a gente foi longe agora da pergunta, né? Mas na construção do storytelling, primeiro, isso tem que ficar muito evidente, esses personagens, para que as pessoas queiram se identificar. A mãe se identifica com um perfil, a criança com outro, o velho com outro, a dona de casa com outro, o dono do negócio com outro, a big empresária com outro. Cada um vai se identificar com um e vai escolher. Por isso que é importante na tua história ter isso, né? E aí, usando também aqueles artistas, você pode contar uma história com um pouquinho mais de humor, você pode contar uma história com um pouquinho mais de... Você pode... Cara, tem Mais emoção. mais emotivo, emoção. né? Aí você vai levando pra maneira com que mais funciona pra você, né? Mas eu acho que essa é a sacada. Hoje, nas minhas aulas, velho, eu faço o seguinte, né? Eu ensino o cara, vamos construir esse roteiro. E mais uma coisa que tem na internet, pode repetir. Tem gente que escreve roteiro, ele quer escrever 20 roteiros diferentes por mês. Não dá, irmão. Tu não é roteirista de Hollywood pra fazer isso. Você é metalúrgico. Você trabalha com segurança da informação. É diferente, cara. Tu não vai escrever E a isso. repetição funciona, né, Fred? Tanto Tem que você bater. deu o exemplo aqui do James Bond, né? Tem mais de 20 filmes que só o que muda é a jornada, né? Só o que muda é a jornada, mas basicamente ali é a mesma coisa de início e fim, né? Então a repetição te ajuda a se manter lá, né? Pô, e você vai lembrando... E assim, você tem que lembrar que por causa das redes sociais, quem escolhe quem vai ver é a rede social, não é você. É diferente de uma mesa, que eu te conto de um jeito a história, porque eu imagino como é que é a tua vida. Quando eu viro pra ele e vou contar a mesma história, eu mudo um pouquinho. Aí eu levo um exemplo que, cara, tô achando que esse cara vai entender mais de tal exemplo. Quer ver? Pum, e jogo nele um exemplo. Oh, funcionou. A gente tem essa, porque eu tô vendo quem que é o meu interlocutor. Como a gente não tá vendo quem que é o nosso interlocutor, quem decide, na verdade, pra onde vai mostrar é o próprio, aqui é o YouTube que tá dizendo quem vai ver. Ah, funcionou para esse vídeo, vamos mostrar para mais. Então não tem como controlar quem que é o interlocutor. Então a gente tem que repetir várias vezes, porque o cara que eu quero que veja vai ver na 4ª, 5ª, 20ª vez que eu falar. Aí chegou no cara que eu gostaria que chegasse a minha mensagem. Então, a repetição é importante, não tem jeito. Ai, Fred, eu vi teus 20 vídeos e você fala a mesma coisa. Pô, mas por que tu viu 20? Não é feito para você ver os 20. Ou então, diferente, pô, vi os 20 e adorei. Aí, legal. Então, acertei a jornada, né? Mas, cara, a coisa de contar história, eu acho que... A gente viveu uma vida assim, cara, é que hoje a gente tá dando nome pras coisas. A gente sempre viveu de contar história. O homem viveu de contar história. Em volta do fogo era contar história. Eu não sei nem como é que eles falavam lá, mas eles se comunicavam. Sabe que eu tava lendo, tem um livro que... Depois eu até te passo o nome pra você escrever aqui. Que é também sobre estratégia, mas ele fala, cara, o advento do fogo que começou a comunicação com as pessoas. Porque as pessoas puderam passar a ficar, porque o homem saía pra caçar durante o dia, né? E aí ele não tinha muito mais o que fazer de noite. Então você dorme. Você não desenvolve a comunicação. É igual numa família. Se o homem e a mulher trabalham o dia inteiro, chega em casa e dorme, você não desenvolve uma relação de comunicação com a tua esposa. Agora, eu tenho que jantar e depois a gente abre um vinho. Mano, o cara que não consegue conversar pra tomar uma garrafa de vinho é difícil. Ou ele joga a mulher da janela, ou ele é expulso de casa. Porque não tem comunicação. Então a comunicação é importante, a gente tem que desenvolver isso. Eu conheço gente que tem um relacionamento com alguém há 10 anos e não conversa. Não tô falando pra ter, conversas homéricas, tô falando de ter conversa. Então como é que você começa? Deixa eu te contar meu dia. E pode sair boas histórias dali, né, cara? Tá louco. Meu irmão, Muita por isso que ideia. o Big Brother era um sucesso. Vida real. Vida real. O Big Brother não tá. Por que o Big Brother não é mais? Porque agora tem vida real em todo lugar. O Big Brother concorre com o Instagram, pô. O Big Brother não concorre com o SBT. Concorre com o Instagram, com o YouTube, que já tem vida real.
Mas naquela época que o Big Brother veio, nós estamos na edição, sei lá, 24, 25, acho que o Big Brother era 25 anos atrás. Pô, faz 25 anos que tem Big Brother. Há 25 anos atrás, eu era menor de idade. Então só tinha televisão e não tinha celular, não, cara. Não tinha nem. Não é verdade? Não tinha, acho que nem Orkut ainda, pô. Exato. Quanto tempo tem o Orkut? 20, 15 anos. Então, bicho, os caras, assim, contar histórias já é o que se contava, fazer, criar essa jornada de comunicação é simples, é só a verdade, é só como você acredita, é só como você chegou lá, é só como você fez do ponto A pro ponto B, passando para ponto C, sabe? Então, cara, eu não vejo dificuldade. Agora, claro, a gente tem maneiras de facilitar a vida. Então hoje, por exemplo, eu construo roteiros para empresários. Tem técnica no meio, né, Fred? Tem técnica, tem que se preparar. Tem que ter uma história real, uma história verdadeira, mas tem que ter técnica no meio, né? Não, para você poder extrair, porque, cara, é isso. Quando você... Pode ver, é normal, cara. A gente tem maneira de resumir as coisas. A gente dá importância. A gente não dá importância para as nossas histórias, por muitas vezes. O meu papel é extrair. Eu tô cada vez me vendo mais. Cara, eu tenho, pra você ter uma ideia, mentorados que estão há 6 meses comigo. Eu falo que, meu irmão, eu sei tanto de você que dá pra escrever um livro. Ah, você acha? Imagina, eu tenho um produto hoje que a gente chama de roteiro magnético. Eu entrego pro meu cliente ou pro membro 30 roteiros por mês, Alan. 30 roteiros por mês. Só que toda semana eu mando pra ele umas perguntas. Eu que mando as perguntas. Eu tô vendo um filme e lembro. Cara, lembrei, deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Eu pergunto, então, claro que eu tenho uma estratégia de perguntas. Então, assim, eu pergunto coisas que você aprendeu com pessoas mais jovens que você. Eu pergunto coisas que você aprendeu com pessoas mais velhas que você. Eu pergunto coisas que têm a ver com a tua cultura e pergunto coisas que têm a ver com a tua educação. Isso, pessoal. Eu pergunto, e tuas relações. Depois eu pergunto coisas que têm a ver com o teu negócio. Como é que você construiu, que ponto que você tá e teus planos pro futuro. Eu faço esse tipo de pergunta, imagina eu te perguntando isso toda semana por 1 ano. E boto numa equipe de redator. E vou te mandando um roteiro. No final do ano, você vai ter mais ou menos uns 360, 400 roteiros que você vai ter gravado. Todo dia você postou. 30 dias por mês. Postou lá. Além de ter a tua história toda desorganizada, porque a gente tá fazendo isso de acordo com o que tá acontecendo. Eu não te dou um questionário gigante para responder. Porque toda semana tem coisa nova na tua vida. Então eu pergunto, tem vezes que eu pergunto a mesma coisa um mês depois, tu já responde diferente. Tua percepção vai mudando. No final do ano, eu tenho um livro da tua vida, meu irmão. Eu tenho tudo que já passou com você, tudo que momento você tá vivendo, e todos os teus planos pro futuro, eu sei quais são. Toma. E por quê? Porque é difícil de escrever roteiro. Pra mim é uma delícia. Mas eu escolhi viver disso. Pra você que tá aqui falando de segurança patrimonial, segurança LGPD e tal, você fala, caramba, que loucura o roteiro agora. Você imagina, você pega aqui, liga no teleprompter, 30 roteirinhos. Vem aqui alguém, companheirinho vem, troca a camisa. Tá azul hoje, branca, preta, verde, golaço. Então isso facilita. E sobre uma história real, que é, diante das perguntas que eu faço a você, eu construo os roteiros reais sobre as coisas que aconteceram contigo. Meu, isso é muito importante, porque tem vezes que eu faço algumas perguntas e eu percebo que tem coisa que o cara não fala. Não é uma entrevista tipo psicólogo, eu sento aqui, e fico parado e você fica desabafando. Porque aí você conta o que você tá vivendo hoje. Aí você fala, cara, teve uma vez que eu fui com meu tio pescando e tal. Depois a gente vai atribuindo. A gente vai atribuindo personagens. Toda a tua vida foi cheia de personagens. O pai, a mãe, a irmã, a não sei o que lá e tal. O cachorro, vão virando personagem da tua história. O cliente, se for dentro o da cliente. empresa. Você vê, cliente, olha que loucura. Cliente pode ser herói, cliente pode ser guia, cliente pode ser vilão. Na hora que você contar. Você pode transformar um cliente em vilão. Eu já vi vários caras falando assim, a hora de demitir seu cliente é agora. Porque o cliente é um vilão. Ele é um problema na tua vida. Ele tá tomando teu tempo, tá te pagando pouco, tua hora homem. Aí tem um monte de coisa de performance aí que vocês adoram falar, que eu gosto também, mas eu não entro nessa seara. Deixa pra vocês. Aí o que acontece? O cliente é o vilão. Às vezes o cliente deu uma baita insight, dica, virou um guia. Às vezes você conta isso, ao invés de contar a sua conta de um cliente que você ajudou. Você é guia, ele é herói. Mas todas elas têm gente.
Todas elas têm gente. Você vê? Eu gosto muito do filme. Já viu aquele filme do Gucci? Da família, da marca Gucci? Tem um filme que é da marca Gucci. É novo esse filme, né? Com a Lady Gaga e tal. Cara, você vê que nunca foi sobre a Gucci o logo. A Gucci nada mais é do que tecido, couro, estrutura, escritório e tudo mais. E o logo na porta. Sempre foi sobre as pessoas. O fundador, o sócio, o filho, a nora. É gente, cara. E aí, mano, quando você trai, é personagem. Nossa vida é uma novela, cara. É um filme. Cara, eu fiquei com uma curiosidade, essa é minha, tá? A gente tá falando muito de roteiro, a gente tá falando de início e fim, a gente tá falando de jornada. O cenário ajuda, o cenário não tem nada a ver, ele é complementar. O que você vê com relação ao cenário? Me chamou a atenção que você falou assim, cara, pô, monta os roteirinhos, teleprompter, troca a camisa, faz, mas é legal ter, tipo, sempre o mesmo cenário. Me fala um pouquinho sobre o que você vê com relação a isso numa boa história, principalmente quando a gente está falando de mídias sociais. Ó, eu acho que é muito variável, tá? Eu acho cenário importante e gosto muito de variar cenário. Mas variar cenário não é fácil. De maneira... Se eu fosse aqui falar o cenário, o mundo ideal é, cara, cada vídeo num cenário, irmão. Um no carro, um na praia, um na tua casa, um no teu escritório, cada um num cenário. Só que eu fico me perguntando, como é que ele vai levar o filmmaker pra casa? Então, eu acho também que a produção de conteúdo, ela tem que ser prática na hora, no bastidor. Tem que preocupar com o interlocutor? Tem que muito. Mas se você também tiver que parar a tua vida, aí tu vai virar um produtor de conteúdo. Tu não vai virar um empresário que produz conteúdo. Tu vai virar um produtor de conteúdo que é empresário. Quero jogar esse jogo, Fred. Que esse jogo é que os caras jogam, tá? Esse é o jogo que os caras jogam. Dos big players jogam esse jogo. Então ele vai pra academia, ele vai com o filmmaker. Ele monta no jato, ele vai com o filmmaker. Ele aluga um helicóptero, ele aluga o lugar do filmmaker. Não aluga só pra ele e pra mulher. Ele, a mulher e o filmmaker. Assim, olha a conta que se paga. Você leva o filmmaker pra praia, você pede uma comida, você pede pro filmmaker. Tem uma vida. Ah, pro João Adib é fácil. Mas tava tudo certo, ele chegou lá. Não vai ser que foi fácil pra ele há 5 anos atrás fazer, que ele não era... Ele também tinha muito valor isso. Então, beleza. Eu, Fred, gosto do seguinte, uma jornada híbrida. Qual que é a jornada híbrida? Você faz o que é roteirizado dentro da tua estrutura. Então você para 2 dias por mês aqui e grava 30 roteiros e fica numa gaveta. Estão prontos? Agenda aí um por dia pra mim. Beleza. As outras coisas, você que faz sozinho. Então na praia, você não grava roteiro, você mostra que você tá na praia. No carro, você mostra que você tá no carro. Na viagem, você mostra que você tá na viagem. Ou então, sabe o que é maravilhoso? Treinar tua mulher. Pra ela poder E a mulher treinar o marido. Porque por muitos anos o marido, quem que foi o companheiro? Hein? Companheiro, olha aqui pra mim. Esqueci, como é que... Márcio, pensa bem. O que o marido sempre fez numa viagem pra mulher? Tirou foto. Já viu aqueles maridos na Disney, o cara tá do lado assim, a mulher tirando foto. Agora o cara tem que inverter. Falar, amor, agora você vai filmar meus roteiros. Eu tô com o roteiro aqui pra gravar. Segura a câmera. Aí, um ajuda o outro. Aí você tá feito. Né? E tem que encontrar um denominador. Eu acho sim, cenário é importante. A vida próspera de um empresário, ela é importante. Ela só tem que ser cenário. O que eu não gosto? O cara filma o relógio, o cara filma o avião, o cara filma o carrão, e não fala nada. É sinal que eu gosto mais do que é material do que da minha história. Ou é sinal que eu não tenho história pra contar, eu preciso mostrar que eu tenho o carrão, que eu tenho o relógio, que eu tenho o avião, pra dizer porque eu tô aqui. Ponto de atenção, né? Fred, cara, a gente tá falando de 30, né? Não sei se você falou aleatoriamente ou se realmente é uma estratégia, mas qual que é a frequência, cara, pra gente chegar assim, ó, num patamar realmente de conseguir virar o rosto da marca? Virar um João Adib, virar um Thales Gomes, um Alfredo Soares. Qual que é a frequência normal ou indicada para a gente gerar conteúdo? É diária? É mais de uma por dia? Pode ter um espaço? Qual que é a tua visão em relação a isso? Meu irmão, eu tenho umas pesquisas hoje que as redes sociais soltaram nos Estados Unidos,
E até eu criei um desafio, que eu chamo de Desafio 30 em 90. Desculpa, Desafio 90 em 30. 90 posts em 30 dias. São 3 por 3 dia. por dia. Esse é o que se... Porque qual que é a explicação, na verdade? Hoje, a média que as pessoas fazem entre 3 e 4 por semana, Reels. Você posta 3 Reels por semana. Mas também tem que ser estratégico, né, cara? Postar qualquer coisa é diferente de ter, por exemplo, uma mentoria tua que você vai criar um roteiro, um monte de coisa. Não, roteiro, cronograma e estratégia. Claro, isso aí. claro. Então, Não assim, é simplesmente pegar e, fiz um vídeo hoje, um public post amanhã, alguma coisa assim, né? Tem que, não. de fato... Tem que ter. estratégia. Mas você tem que também ter uma estratégia que, de novo, você tem uma vida pra viver. Você tem um business pra tocar. Você tá empreendendo, irmão. Você não vive de Instagram. Então, como é que eu resolvi isso? Quando eu criei o Desafio 90 em 30, qual que é a ideia? Eu escrevo 90 roteiros. Em 3 dias, você grava 90 roteiros. Fica na gaveta. Você agenda os 90. E você vai. Fred, impossível. Como é que eu fiz? A gente tem uma variação do 90 em 30. Que em vez de eu te entregar 90 roteiros de Reels, eu te entrego 60 roteiros de Reels e 30 insights de carrossel. Então você posta, tipo, 10 da manhã um vídeo, de tarde um carrossel, depois um vídeo. Vídeo, carrossel, vídeo. Porque tem gente que não consegue produzir 90 vídeos, é custoso. E beleza. Mas hoje as pesquisas dizem que 3 por dia. É uma loucura. É uma boa frequência, né? Não, eu não acho, cara. Eu acho uma loucura. Porque pra Não, produzir... eu falo boa frequência pra você chegar... Porque o que acontece Mas hoje... pra produzir... Vamos imaginar que você tenha 10 mil seguidores, tá? E você tenha 50 mil seguidores e você tenha 1000 views de alcance em cada Reels que você tem. Uma média. Cada Reels meu entrega 1000. Beleza. Quando você faz 3 posts por semana, você está entregando para 3 mil pessoas por semana. Portanto, você está entregando para 12 mil pessoas no mês. Certo? Não tem muito milagre. O que acontece? Dentro da tua própria base de seguidores, o Instagram entrega todo o teu conteúdo do mês. Você não é um problema, o Instagram tá ali, tá rodando. Quando você entrega 3, quando você faz isso 90, a tua média de 1000 vai cair. Vai cair para 800 ou 750, vai cair um número. Por quê? Como você vai botar outro post depois, ele vai parar de entregar para entregar o próximo. Só que no volume total, no lugar de 12 mil, tu vai estar entregando mais ou menos uns 70 mil de entrega. O que vai passar os teus 50 mil seguidores. Portanto, o que significa isso? O Instagram vai ter que começar a te mostrar pra gente nova. O Instagram passa a ter um desafio de te colocar ali no procurar ou no buscar. Ele vai te posicionando também. Ele vai te mostrar o que significa que desse jeito você ganha mais seguidores, porque o Instagram é obrigado a te mostrar pra gente, porque não dá mais pra mostrar ele pra base dele, não dá, ele tá, é muita coisa. Aí o Instagram não quer estressar uma base, porque ele não quer dizer pro usuário dele que tá estressante, ele tem que mostrar muita coisa pra aquele cara. Então, como ele tem que mostrar muita coisa pro Fred, ele não vai mostrar 3 do Alan no dia, ele vai mostrar só um. Pra que ele mostra os outros 2? Ele tem que achar mais gente. Então você tem, no final das contas, mais seguidores novos, é mostrar para novas pessoas. E além disso, você cria uma oportunidade que é explodir alguns dos seus conteúdos. Por quê? Porque ele tá te mostrando mais. O famoso viralizar. Que é o famoso viral. Né? É o famoso viral, é isso aí. Tipo, e é verdade, cara, assim, ó, e aí isso é claro, já tem vários vídeos que falam disso, né? Cara, o Whindersson Nunes faz não sei quantos minutos, só um que é viral. Outro faz não sei quantos arremessos, só um que ele acerta. Outro, tantas finais, só um que ganha. É assim. Mas você fica tranquilo, porque você vai ser lembrado pelo um que deu certo, não se preocupa. Ninguém vai lembrar dos 1000 vídeos que você postou e deu errado. Fantástico. Fred, a gente está chegando no nosso momento, chegamos para somar. O que é o momento chegamos para somar, cara? Você olhando ali para tua câmera, você vai dar uma dica para aquele cara realmente construir uma boa história, fazer um bom storytelling, alguma coisa que realmente vai fazer ele ter uma possibilidade melhor de ter sucesso em cima desse trabalho que ele vai fazer, tá? Enquanto você está pensando aí, né, na dica que você vai dar, só vou dar um recado rápido para a galera. Pessoal, você que ainda não está inscrito no nosso canal, cara, já se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo como esse incrível que a gente acabou de apresentar para vocês. Tem vídeo novo
toda quinta-feira aqui no nosso canal, então não deixa de se inscrever. Cara, esse bate-papo com o Fred completamente incrível, já merece um like, com certeza, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas para que elas possam, de fato, contar boas histórias e ter resultado em cima dessas histórias, beleza? Fred, na ponta da língua já? Vambora. Fácil? Então manda bala, cara. Qual que é a dica do momento que chegamos para somar? Bom, para você construir um storytelling realmente de impacto, você precisa ter gancho, desenvolvimento e finalizar. O gancho tem que prometer o finalizar, o final. E o desenvolvimento é literalmente transcrever sobre a jornada, né? Então, aqui, identifique os 3 principais personagens, guia, herói e vilão. Descobre quem que é você nessa cadeia hereditária, digamos assim, na cadeia alimentar, né? E desenvolva quem é guia, quem é herói, quem é vilão. Faz um gancho poderoso com uma promessa de final importante, desenvolve. E mais importante, tão importante quanto isso, frequência. Faz uma vez por dia, faz 2 vezes por dia e depois tenta, você vai conseguir fazer 3 vezes todo dia. E depois dessa, manda o Pix pra gente, né? Porque isso foi um treinamento, Pô, não, e aqui Foi um não, e segue no treinamento, Instagram cara, aqui, Fred pô. Furtado, e fala assim, Fred, quero saber mais sobre esse negócio aí. Pô, Eu já vou falar Que disso. loucura, manda o Pix pra aqui, pra sua Max aqui, que a gente acabou de ter uma Mas, aula de graça, Ó, cara. eu vou te falar uma coisa assim, até pra não atrasar o teu tempo, Alan. Eu hoje olhei, tava te falando ali fora, eu amo dar treinamento. Eu acho que tá mais legal do que palestra. Sabe por quê? A palestra a gente tem pouco tempo. Quem quer ser profundo, quem quer desenvolver, quando você tem 1 hora, não dá tempo. Então, no final, a palestra, ela fica tão rasa, ela fica tão superficial, que a gente perde o poder de contato. E as pessoas precisam ser treinadas. Elas querem, inclusive. Fred, eu quero fazer do ponto A ao ponto C, passando pelo B. Ponto A, ponto B. E mais do que isso, tem que fazer junto. Porque só com as dicas aqui, dá pra fazer? Dá. Mas nem todo mundo tá preparado pra embrenhar, pra Claro, se meter, total. pra descobrir, pra pesquisar. Então, quando você Até tem... pra ter disciplina, né, Fred? Pô, Exato, você vai estar é lá isso. impulsionando, você vai estar lá, pô, orientando, pegando na mão, fazendo junto, né, cara? Eu fiquei muito, pô, cara, muito espantado quando você falou assim pra mim, Alan, os meus projetos, se o cara não consegue ter ROI, eu não bato minha meta. É. Né? Pô, você quer realmente que o cara consiga alcançar o objetivo dele. Cara, isso é incrível, esse comprometimento. Então, Não, porque- cara, ter alguém fazendo junto com você é muito melhor, Eu falo, pô. cara, tá bom. E eu pergunto isso na primeira semana. Eu falo, cara, toda semana eu quero que a gente troque uma ideia pra ver se tá legal pros dois. Porque é sobre uma relação humana. Mas é também sobre resultado. Entendeu? Você tem que ter Tem um resultado. objetivo, né, cara, a ser E porque às vezes eu também erro. Eu tô te levando pra um lado que não é o que você quer. E quando o cara não tem um lugar de falar para chegar pra você e falar, cara, não é esse aqui. Às vezes o cara, eu já tive entrado comigo, cara, que depois de 3 meses falou, Fred, não era isso que eu tava pensando. Eu falei, como não era isso? Não era, eu pensei que era... E o que você pensou? Era alto. Por que tu não me falou? Porque eu já te falei da estratégia na primeira semana. Porque você falou da estratégia, estava tão empolgado que eu acabei não falando. Falei, meu irmão, como é que você constrói 3 meses de conteúdo que você não concorda? É o seu conteúdo. É a sua vida que eu tô trazendo. E acontece. Então, tipo, essa coisa de aparar é como num relacionamento. Ó, eu não gosto dessa toalha. Essa toalha molhada na cama não, hein? Vamos melhorar? Né? Eu não gosto dessa roupa desarrumada no... Pô, amor, tem o bagulho aqui que joga a roupa suja. Por que você coloca fora? Só que se você nunca fala, tá tudo bem. O cara vai sempre jogar a toalha do lado de fora do cesto. Alguém tem que chamar ele e falar, filhão, tem um cestinho aqui, joga aqui. Isso na relação de casal, de filho, de pai, de funcionário, de diretor, de dono, de tudo, cara. A gente Pô, tem troca que de falar ideia, isso. né, cara? Exato. Comunicação, pô, ajuda tudo, tá louco, cara. É isso, bebê. Fred, pô, incrível, cara. Pô, acho que vai ajudar muita gente aí a contar boas histórias e ter resultado com essas histórias. Eu mesmo, cara, vou botar em prática tudo que você passou aqui pra gente. Prazerzaço te receber aqui, irmão. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de trazer o teu conhecimento pra nossa audiência. As portas estão abertas sempre, cara. Vamos gravar outros desses, porque se a gente deixar, a gente passa horas aqui falando, né? Contando boas histórias. Mais uma vez, gratidão, tá, cara?
Meu irmão, uma honra. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Conta comigo. Eu já me considero da família Somax, então, assim, o que você precisar. Fred, quero isso. Vambora, conta comigo. E pra você, para os teus parceiros, teus clientes, vamos que vamos. Tamo Espero junto vir mais sempre, irmão. vezes. Valeu mesmo. Valeu.